Começou. Boa noite, gente. Não tem ninguém ainda não. Tá informando os seguidores, ó, começou a entrar. Boa noite. Oi, Júnior. Do lado do ao vivo são o número de pessoas, ó. Oi, pastor. Boa noite. Boa noite, Marcela. Pode ligar. Graça e paz, gente. Dá um tempinho aí para vocês entrarem, para o povo entrar, para a gente começar. Boa noite. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Oi, Silvaninha. Saudade, minha irmã. Paz, Ricardo. Oi, Kátia. Oi, Anne. Quem é Fisalpe, gente? Eu não sei quem é Fisalpe. É a Ana? Fisalpe é a Ana? Acho que é, né? Roberta. Oi, Betinha. Bom ver vocês, irmãos. Bom, a gente tá aqui. Vamos orar para a gente começar mais esse tempo. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com os irmãos. E estou feliz de estar aqui nesse momento com vocês. Eu queria fazer um pedido, se você puder, chamar os intercessores que você conhece, quem tem um chamado de intercessão na sua vida, que puderem participar, estarem aqui com a gente. O que a gente vai falar aqui hoje tem muito a ver com intercessão, um posicionamento da igreja sobre isso. Então, se você conhece algum intercessor, alguém que se move também no profético, pode convidar essa pessoa. Oi, Ana, vi que é você. Você pode convidar essa pessoa para participar com a gente, tá bom, gente? Vamos orar então? Pai, eu quero te agradecer aqui por esse dia, por esse tempo, Pai. Nós acreditamos, ó Deus, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E nós queremos, Senhor, clamar que o pão de hoje, não apenas o pão terreno, mas o pão do céu que o Senhor tem para distribuir para nós hoje, seja liberado do céu para nós. Aquele pão que é a palavra rema para esse dia, para o espírito dos nossos irmãos, para o nosso fortalecimento espiritual. Senhor, para nos sustentar nos desertos da vida, nos caminhos difíceis. Senhor, nós te pedimos aquele pão que o Senhor liberou para Elias no deserto, Pai. Nós pedimos esse pão que o Senhor libera do céu nos momentos difíceis. Aquela palavra específica que nós vamos agarrar, Senhor, para não afundarmos, Senhor, nos momentos de tribulação, nos momentos de tempestade. Nós queremos clamar ao Senhor pela liberação dessa palavra, a palavra do Senhor para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, oi, pastor Cláudio, eu ia falar contigo, acabei esquecendo. Gente, quem conhecer intercessores, pessoas que se movem no profético, na intercessão, se você puder convidar essas pessoas para estarem aqui, porque eu tenho algo da parte de Deus para falar e eu sei que tem muito a ver com esse chamado de intercessão e do profético, tá bom? Se vocês puderem chamar os irmãos dessa área, eu agradeço. Bom, gente, o que o Senhor colocou no meu coração hoje, quando o pastor fez o convite para gente, para estar aqui,
o que o Senhor colocou no meu coração de compartilhar com vocês tem muito a ver com um entendimento para esse tempo. Eu acredito que há momentos onde a gente recebe muitas revelações de Deus e nós não recebemos na mesma época as interpretações, né? A gente vai recebendo muitas vezes as revelações e elas vêm como que encobertas e chega um momento onde Deus libera a interpretação daquilo que Ele está falando e é como se um véu fosse removido, fosse retirado para a gente poder então entender o que Deus estava falando, né, naquele tempo. Eu me lembro que, se eu não me engano, em 2018, quando o Martin Scott veio, o Martin Scott falou com a gente, né, sobre que nós iríamos receber muitos sonhos e que num primeiro momento esses sonhos não iam ter sentido, mas que com o passar do tempo iria ser liberado da parte de Deus um entendimento. E eu tenho segurado algumas coisas para tentar entender melhor, mas eu acredito também que esse é um tempo onde Deus está liberando alguns entendimentos. E eu queria compartilhar com os irmãos a respeito desses entendimentos, porque eu não sabia que ia ser hoje, mas quando o pastor chamou, o Senhor fortemente eu senti no meu coração que eu deveria liberar esse entendimento para os irmãos a respeito de algumas coisas que Deus tem falado com a gente como igreja local, mas que eu sei que não é só para 100, e tem a ver com a igreja de Cristo. Então eu quero nessa noite construir um entendimento, algumas coisas Deus falou comigo hoje e outras coisas Ele vem construindo entendimento ao longo do tempo e eu queria liberar para a vida dos irmãos essa palavra. No ano passado, em novembro, eu tive um sonho, foi um sonho muito forte, até compartilhei com o pastor. E nesse sonho, eu não vou contar o sonho todo aqui, mas o significado do sonho tinha a ver com uma prova de Deus para a igreja. Numa determinada hora eu chegava e toda a igreja, ao mesmo tempo, era colocada num lugar, um ambiente de portas fechadas, para ser submetida a uma prova. E foi um sonho muito forte. Eu acordei, porque no sonho eu chegava nesse ambiente, perguntava, estava o pastor Cláudio e o pastor Cifarne, eu perguntava o que aconteceu. E o pastor Cifarne me respondia muito sério. Os organizadores fecharam as portas e toda a igreja está sendo submetida a uma prova. E eu acordei com aquela sensação de temor de Deus muito forte. E o que aconteceu? Eu liguei para o pastor, contei esse sonho para ele e falei, nós vamos entrar num tempo de sermos provados. E depois, na mesma semana, eu tive discipulado com um casal e comentei com eles a respeito desse sonho por causa de um sonho que a esposa tinha tido. Eu comentei com eles a respeito desse sonho, eu falei, nós vamos entrar num tempo de sermos provados. E aí, no dia seguinte, ela me ligou porque o filho dela, uma criança do Ministério Infantil, teve um sonho. Gente, foi muito forte também o sonho. Essa criança era conduzida por um motorista numa limusine e entrava num prédio para fazer. E ele falou que haviam pessoas do mundo, do Brasil todo, fazendo uma prova do Enem, né? E nessa prova, ele olhava e a mãe dele perguntou, mas como é que você sabe que era Enem? E ele falou, eu vi escrito Enem. Então, a gente entendeu que Deus estava falando de algo a nível nacional e agora eu entendo que Deus está falando de algo a nível mundial. Né? Deus está nos chamando para esse tempo de entendimento a respeito dessa provação, dessa prova que todos nós estamos sendo submetidos. E quando eu ouvi o sonho dessa criança, foi o segundo sonho, num espaço de 3 dias. E eu cheguei na igreja, naquela mesma semana, no domingo, uma irmã da igreja me procurou e ela tinha sonhado exatamente que ela estava sendo levada para fazer uma prova num prédio de uma universidade. E ela falou que o irmão dela mais velho aparecia e ela, para chegar nesse lugar e fazer essa prova, ela tinha que passar por uma ponte muito estreita. E ela tinha que passar se arrastando, ela tinha que passar, ela não conseguia, era tão difícil que ela não conseguia passar em pé, ela tinha que rastejar para passar nessa ponte.
E eu entendi que Deus estava falando que para entrar nesse lugar de prova, esse lugar de aprovação na presença de Deus, só em humilhação. E incrível, porque naquele mesmo dia, uma diaconisa da igreja me procurou e ela também tinha sonhado com que ela estava fazendo uma prova. Então, até depois ela recebia o resultado, e o resultado era, a nota dela era 8,7. Então, tudo isso tem significado, porque Deus está falando de completar um novo ciclo, iniciar um novo ciclo. E eu então entendi que Deus estava falando a respeito de todos nós sermos provados. Então aí nós já tínhamos algumas informações de que seria alguma coisa global, de que a prova ia ser surpresa, de que Deus estava nos chamando para um tempo de profunda humilhação, porque no sonho da irmã que me contou no domingo, o irmão mais velho aparecia para ela e falava, vamos, você vai conseguir, começava a animá-la. Eu entendi que ali era a figura de Jesus, que Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, era um chamado de Jesus para a sua igreja, para que a sua igreja se humilhasse. A ponte fala de um tempo de transição, para que então chegue nesse lugar de aprovação. Irmãos, o que isso tudo que eu estou contando aqui tem a ver, né? Esses sonhos aconteceram no final do ano passado e eu não posso... existe um tempo onde a gente guarda, como a Bíblia diz que Maria foi recebendo algumas coisas sobre o futuro de Jesus, ela foi guardando no coração dela. Mas há um momento onde a gente precisa expor aquilo que Deus está falando, para a gente contribuir com o entendimento, para que todos possam responder de maneira adequada. Então, o que nós começamos a entender naquele momento, que Deus estava falando de um tempo de prova. Quando começou todo esse movimento de coronavírus e de quarentena, né, tudo isso, porque quando Deus deu esses sonhos foi em novembro, nós nem tínhamos ouvido falar ainda de vírus. E quando começou todo esse movimento nesse ano, né, em fevereiro, março, de quarentena, nós não tínhamos ainda nos atentado de que Deus estava falando disso. E quando começou de fato, Deus começou a trazer um entendimento a respeito de uma associação da Páscoa com a quaresma estar associada à quarentena, os 40 dias, né, anteriores, porque começou a ser usada para a gente uma linguagem de quarentena. E é interessante que quando a gente começou a buscar de Deus um entendimento do que Deus estava propondo para a igreja, não é, irmãos, que Deus fez isso, mas a gente sabe, como a gente já falou aqui numa outra live, né, de quatro caminhos, 4 vieses que existem e que a gente precisa entender que esses caminhos, esses vieses vão interferir em toda a história humana. Então a gente não pode falar só sobre o juízo de Deus. A gente precisa falar sobre o juízo de Deus, a soberania de Deus, mas também falar a respeito da natureza humana caída, também falar da maldade humana, né? Também falar da natureza, a natureza, o planeta Terra, né? Debaixo da maldade, da queda, da consequência do pecado. Também falar da fúria de Satanás. Então a gente não pode atribuir um evento dessa natureza a apenas um viés desse, mas eu acredito que a gente precisa pensar em vários caminhos. Então eu estou só dando aqui voltando aqui uma questão para que a gente possa ter equilíbrio, né, nos nossos pensamentos. Então, quando Deus começou a fazer toda essa trajetória a respeito de quarentena, houve uma semana em que o Senhor falou muito comigo a respeito da tentação de Jesus e do texto da tentação de Jesus, porque no início do ministério, quando Jesus foi batizado, ali houve uma liberação da voz de Deus para confirmar a identidade de Jesus. E Deus falou, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E ali houve uma liberação do Pai, do Filho e do Espírito a respeito da identidade de Jesus. E a gente sabe o quanto Deus tem trabalhado a respeito do amor, da identidade da igreja. Deus tem feito isso, né? Trabalhado a respeito da identidade da igreja. E todos nós temos recebido isso. Mas eu creio que agora a gente está entrando no próximo nível,
porque no sonho dessa criança, depois Deus fez essa conexão no meu espírito, o Espírito Santo me deu entendimento a respeito disso. Na época da tentação de Jesus, a Bíblia diz que ele foi batizado, houve a confirmação da filiação, da identidade dele, e então a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Ali era um teste. E a gente sabe muito bem o que aconteceu, porque quando Satanás veio tentar Jesus, Jesus venceu Satanás pela palavra. Mas não foi a palavra toda ela, toda a palavra logos, a palavra inteira. Foi uma palavra rema. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui a palavra é a palavra rema, é o pão do céu daquele dia. Então Deus começou a falar, a construir com a gente um entendimento de que havia um pão liberado. Porque, veja bem, irmãos, a igreja está se atendo muito ao pão da terra. O pão da terra é necessário? É lógico que é. Nós não estamos aqui dizendo que você não precisa da economia, você não precisa do trabalho, do emprego, não é nada disso. É claro, é lógico que você precisa da economia, do trabalho, do emprego, do ganho, do sustento. Só que Jesus falou assim, ele não falou que você não precisava, mas ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui essa palavra é a palavra rema, é a palavra específica. E é sobre essa palavra específica para hoje, para esse tempo, que eu quero conversar com os irmãos hoje. Por quê? É essa palavra que vai nos dar o sustento para ficar de pé nesse tempo, nesse dia, nesse momento que a gente está vivendo. Então, quando a tentação de Jesus, a tentação que o diabo colocou ali para Jesus, não foi para que simplesmente Jesus matasse a fome dele física, mas foi para que ele usasse o poder de filho para que ele pudesse levar vantagem, né? Se satisfazer. E eu tenho percebido que muitas vezes a igreja está caindo nesse pecado, nessa tentação. Satanás vem e diz, usa o seu poder de filho, usa o poder que foi liberado para você, para que você entre nesse lugar de querer o pão da terra. E a igreja começa a brigar por causa de posicionamentos políticos, por causa de posicionamentos econômicos e etc. Eu não quero entrar nisso porque não é esse o nosso intuito aqui hoje. Mas o que Deus mais me chamou a atenção, irmãos, foi que ele começou a fazer um paralelo entre o teste, a provação que aconteceu junto com a tentação. Porque o que é a tentação? Quem levou Jesus para ser tentado? Foi o Espírito Santo. Então Deus, ao mesmo tempo que Satanás estava tentando Jesus, Deus também estava provando. Na nossa vida acontece isso. Então a gente precisa entender que nesse tempo nós como igreja estamos sendo provados. Eu compartilhei aqui agora há pouco a respeito de sonhos. Muitas pessoas estão me procurando, contando sonhos a respeito de escolas, estão entrando em escolas, estão sendo introduzidas em ambientes de sala de aula. E até uma pessoa teve um sonho impressionante um dia desse, onde uma escola se transformava num hospital, porque muitos seremos provados em ambientes hospitalares e também onde essas escolas, esses lugares de provação, serão transformados em ambientes de cura da igreja. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar tem muito a ver com esse entendimento. A palavra quarentena, ela carrega em si dois significados. Um é isolamento social, que é o significado que está sendo usado na mídia. O outro é 40 dias. E você percebe que a palavra quarentena sendo usada o tempo todo, nós precisamos ficar de quarentena. Faz alusão exatamente a esse lugar que o Espírito Santo conduziu Jesus. Porque ele foi conduzido por 40 dias ao deserto. Jesus foi conduzido por 40 dias num deserto, ou seja,
A gente pode dizer que Jesus figuradamente estava numa quarentena. 40 dias num lugar deserto. E agora a gente fala de quarentena. E Deus o tempo inteiro sinalizando que a igreja estaria sendo provada. Ora, o propósito da provação é que a gente seja aprovado. É que nós sejamos testados, que nós sejamos purificados. Então eu quero compartilhar com os irmãos que algumas terminologias, algumas questões estão sendo repetitivas da parte de Deus. Muitas pessoas, intercessores e quem se move no profético estão recebendo informações repetidas da parte de Deus a respeito de pecados da igreja que precisam ser remidos, a respeito de sangue derramado, a respeito da igreja sendo provada, isso é muito recorrente, a respeito de cura da igreja, nós temos recebido muitos sonhos de pessoas aleatórias que nem entendem o significado, falando a respeito de uma igreja com sua santidade pervertida, com a sua integridade pervertida, com a sua unção comprometida, e Deus está apontando para esse tempo de restauração. Então, hoje, quando nós recebemos esse convite para essa live, o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito de uma parábola. Então, eu quero compartilhar com vocês uma parábola, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é incrível. Ele fala as coisas e vai trazendo sinalizações, né, no mundo ao nosso redor, para que a gente possa responder de maneira adequada, para que a gente possa entender o que Deus está falando. Então, eu até estou falando sobre algumas questões aqui. Se depois você tiver tido sonhos ou impressões a respeito disso, você pode nos procurar, né, no privado e compartilhar, se você quiser compartilhar, se você entender que é necessário, para que a gente possa construir um entendimento. Então eu quero compartilhar algumas coisas a respeito dessa parábola que o Senhor fez. A gente sabe que a linguagem bíblica é muito figurada. Inclusive a linguagem profética, a linguagem dos sonhos, ela tem muito a ver com figuras. Por isso a gente tem muitas vezes critério e cuidado para se mover, para que a gente entenda claramente a interpretação de Deus. Então hoje, Deus já vinha construindo comigo alguns entendimentos, mas hoje foi mais claro. Algumas coisas que o Senhor está trazendo de entendimento para nós tem a ver com o que está sendo publicado e falado e feito nesse tempo. Eu vou usar algumas interpretações de figuras aqui, mas eu quero deixar bem claro que eu estou falando de forma figurada. Eu quero deixar bem claro, antes de começar, que é uma forma figurada, que eu não estou dizendo que quem tem coronavírus ou quem foi contaminado com coronavírus está em pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero fazer uma analogia figurada para que os irmãos entendam a mensagem no final. Amém, meus irmãos? Por favor, eu não quero ser mal interpretada aqui. Então, a analogia que Deus fez comigo tem a ver com o seguinte, que o vírus, Deus está usando todo esse cenário para chamar a igreja para um lugar de conserto, para chamar a igreja para um lugar de arrependimento. E a Bíblia muitas vezes compara o pecado com o fermento, porque ele tem o poder de influenciar o resto da massa. É como se fosse algo transmissível. Então Deus começou a falar comigo a respeito de uma comparação do vírus como se fosse o pecado. Eu não estou dizendo, vou repetir, não estou dizendo que quem pegar vírus está em pecado, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de uma linguagem figurada para algo que Deus quer construir. Então, Deus começou a falar comigo a respeito de uma rota que Ele quer corrigir da igreja, de algo que Ele quer mudar na igreja, de algo que Ele quer
santificar, consertar na igreja. E é como se o Espírito Santo começasse a me mostrar uma parábola com tudo isso que está acontecendo. O que mais nós estamos ouvindo nesses dias é a respeito de higiene pessoal. Para que você não morra, para que você proteja a vida da sua família e de quem você ama, a primeira coisa que você tem que fazer é a sua higiene pessoal. E Deus começou a falar comigo a respeito de que Ele quer que a igreja entre nesse processo. A higiene fala de purificação. E não é só uma purificação das mãos, que daqui a pouco a gente vai falar disso, mas é uma purificação completa, é um autoexame. Mais do que nunca, nós estamos sendo desafiados como seres humanos a prestarmos atenção onde nós vamos, onde nós tocamos, como nós nos conduzimos, quem nós influenciamos. Isso é para fazer a gente pensar, irmãos. Deus está nos chamando para um tempo de limpeza. Então, mais do que nunca, esse coronavírus tem a ver com você se manter limpo, você se manter separado do coronavírus, tem a ver com você se manter purificado, lavado, com a sua higiene pessoal em dia. E Deus está falando muito com a gente a respeito de práticas da igreja, de estar diante de Deus diariamente. Porque a higiene pessoal, eu não posso tomar banho num dia e depois ficar 2 semanas sem tomar banho. Eu não posso tomar banho só domingo de manhã. O banho é diário. O exame da consciência é diário. Lidar com o pecado é diário. Então Deus começou a falar comigo sobre essa purificação que Ele está propondo para a igreja. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Salmo 51 diz, 51 versículo 10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 1 João 1,9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em João 15,3, Jesus falou para os discípulos assim: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em Isaías 1,16 diz assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Irmãos, eu estou trazendo esses versículos aqui porque existem algumas coisas que Deus está falando de maneira recorrente nos sonhos. Uma delas é a lavagem das mãos. Já tem alguns anos que Deus tem dado sonhos a respeito de uma mulher que simboliza a igreja e ela está em pecado e ela tem que lavar as suas mãos da sua impureza. Então Deus está chamando a igreja para que a igreja faça esse exame, para que a igreja entre nesse lugar de olhar para a sua higiene pessoal, e a higiene pessoal é diária. Tem hora que eu vejo a mídia falando algumas frases e eu olho e falo: meu Deus, isso é profético. Isso é um anúncio profético para o que a igreja precisa fazer. A igreja precisa entrar nesses lugares de confessar o seu próprio pecado. E Deus está falando aqui não apenas do individual, de eu como indivíduo, porque quais são os parâmetros que Deus está trazendo nesse tempo daquilo que está sendo exposto? A higiene pessoal, o cuidado com o coletivo, o lavar as mãos, o olhar entre as gerações. São coisas onde a igreja precisa se consertar. Então, quando eu olho para a minha higiene pessoal, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ela é uma oração diária.
E ele diz, Pai nosso que estás no céu. E ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mal aqui não é só o diabo, é o meu mal. Então é quando eu faço, se todo dia eu me coloco diante de Deus e pratico a minha higiene pessoal, e diante de Deus eu estou tomando uma chuveirada em oração, e estou ali, Senhor, me livra do meu mal, do mal que eu estou carregando, eu não vou contaminar os outros. Porque o que Deus tem falado nesse tempo é que nós nos tornamos uma igreja egoísta, uma igreja impura, e que temos contaminado uns aos outros com as nossas mentiras, com a nossa arrogância, com os nossos pecados. Isso é muito sério, irmãos. E tudo que Deus está revelando nesse tempo, essa revelação da mídia, está sendo para que a gente acorde, porque é um chamado. Deus está com o megafone na mão, chamando a gente para que, assim como há uma prática no natural, de cuidar da sua higiene pessoal, essa prática seja espiritual. Cuide da sua higiene, da sua limpeza espiritual. Lave as mãos no natural, lave as mãos no espiritual. Se você está contaminado, você vai ter que ficar 14 dias no seu quarto de quarentena, sozinho, para se descontaminar. Você já parou para pensar nisso? Irmãos, há tanta revelação de Deus, há tanta parábola profética em tudo isso que está acontecendo, e nós precisamos entender e responder a Deus. Quando você toma um banho, você toma uma chuveirada e você se limpa e você faz isso espiritualmente e vai diante de Deus em oração e confessa seus pecados e permite que a água da palavra lave seus pensamentos, que o Espírito Santo quebrante o seu coração, que você vá diante de Deus quebrantado, que o Espírito Santo mude, que Ele cure as suas memórias, que Ele cure a sua vida, que Ele faça de você uma pessoa à semelhança de Jesus. Isso é tomar uma chuveirada. Eu queria ler com os irmãos algumas coisas que têm a ver com o lavar as mãos. Porque eu falei aqui de tomar um banho, né, espiritualmente, mas também tem a ver com lavar as mãos. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Irmãos, que versículo forte. Talvez, eu não sei se em algum momento da história esse versículo tenha se aplicado com mais propriedade do que hoje. Porque ele diz aqui, vós de duplo ânimo purificai o coração. Então a Bíblia está dizendo, o apóstolo Tiago está dizendo aqui, lavem as mãos do pecado, lavem as mãos da duplicidade, lavem as mãos dessa iniquidade de você, ao mesmo tempo que você se diz limpo, você está o tempo todo convivendo com a sujeira, sujando as suas atitudes. Então, o convite de Deus para nós é que, assim como nós estamos sendo chamados para limpar as nossas mãos, né? Lavar as nossas mãos fisicamente, nós também lavemos as nossas mãos no espírito, dos nossos atos pecaminosos. Purifiquemos os nossos corações, nos acheguemos a Deus de verdade, não da boca para fora, não com canções de domingo, não apenas falar, Senhor, eu te amo, e viver uma vida longe de Deus, sem temor de Deus. Ele diz, purificai as mãos. Nós temos sido uma igreja de duplo ânimo. Uma hora queremos o Senhor, daqui a pouco abandonamos a Deus. Uma hora queremos viver uma vida de santidade, daqui a pouco voltamos para o pecado. Isso é duplo ânimo, irmãos. O Senhor está nos chamando, assim como você precisa cuidar da sua higiene no corpo, você precisa cuidar da sua higiene na alma, no espírito. Limpe as mãos, pecadores. Tem um outro versículo aqui que eu quero... E tem algo também muito interessante, eu perdi o versículo aqui. Ah, tá, achei. É Daniel 12:10.
Diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então esse é um chamado de Deus para que a gente entenda, o que está acontecendo nesse momento. Deus está chamando a gente para tomar uma chuveirada na presença de Deus, da palavra de Deus. Olhar, essa semana uma amiga minha falou assim: Deus está mostrando o podre que tem em mim. E eu falei: não é só você não, amiga, Deus está mostrando todos os nossos podres. É um tempo onde nós estamos sendo levados à presença do Senhor e onde o Senhor está revelando as nossas motivações, os nossos corações, onde muitos pontos cegos que nós não conseguimos enxergar antes Deus trouxe para a luz. Então, nesse momento, não se entristeça. Não se entristeça pelo pecado que você não estava enxergando, mas que agora Deus trouxe à luz. Não se entristeça pelo podre que está vindo para fora. Isso é pura misericórdia de Deus para que você possa se lavar, para que você possa se limpar. Deus está trazendo luz sobre áreas da nossa vida que antes estavam escuras, para que você possa limpar. E eu estou falando aqui, por enquanto, da parte individual. Daqui a pouco nós vamos entrar no coletivo. Então, se a gente pode comparar o vírus com o pecado, nós, irmãos, como igreja, nós nos esquecemos do estrago que o pecado faz. Como igreja, nós nos esquecemos que o pecado mata. O pecado mata. E, gente, que coisa interessante. Jesus falou assim: não temam quem pode matar o corpo. Tema quem pode jogar corpo e alma no inferno. Temam a Deus. E muitas vezes nós estamos temendo um vírus que pode nos matar fisicamente, mas não estamos temendo viver uma vida de pecado, uma vida de sujeira, que isso sim pode nos lançar no inferno. A gente precisa entender que Deus está fazendo uma parábola para nós, para que a gente possa voltar para esse lugar de cura, de restauração. Então, uma coisa que Deus falou é que o vírus, o pecado é como um vírus, ele vai contaminando. E muitas vezes, um dia desse eu estava vendo uma doutora falar assim: quando nós voltarmos, nunca mais vai ser como antes, porque nós vamos voltar com a consciência de que o meu comportamento pessoal afeta o coletivo. Então, se, por exemplo, se eu estou contaminada com vírus ou com resfriado, com uma gripe, o que quer que seja, eu agora estou tendo a consciência de que quando aquilo vai para fora, aquela contaminação que antes estava dentro de mim, por exemplo, um processo natural que é tossir. O que é a tosse? A tosse é quando você está com algum tipo de impureza, aquela impureza entra aqui nas suas vias respiratórias e aí é uma defesa do corpo. Aqueles micro pelinhos que nós temos por dentro vão se oriçando e vão te trazendo aquela irritação para que você possa tossir e colocar a impureza para fora. O que nós estamos aprendendo nesse tempo? Eu preciso botar a impureza para fora, mas eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Se eu jogar a minha impureza no outro, eu posso contaminar o outro com aquilo que é a minha impureza. Isso tem um significado espiritual muito grande, irmãos, porque nós, como igreja, temos perdido o temor do Senhor e temos lançado nossos pecados, nossas impurezas sobre outros vulneráveis, sobre pessoas que não têm um sistema de defesa totalmente formado, sobre fracos na fé, sobre pessoas que não têm maturidade para lidar com aquilo. Então a gente está tossindo, nós estamos tossindo nossas impurezas em cima dos outros. Estamos contaminando as outras pessoas. E há algo tremendo nessa parábola de Deus para a gente. Nós temos que aprender como colocar nossas impurezas para fora. Assim como nesse movimento do vírus, eu não sei se eu estou infectado. O movimento de tossir é natural. Eu preciso tossir? Sim. Eu preciso colocar minha impureza para fora? Sim, lógico. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer uma barreira de proteção e eu não posso deixar que a minha impureza entre em contato com o outro que é fraco e vulnerável. Qual é a mensagem de Deus para nós sobre isso? Muitas vezes nós fomos contaminados com a nossa própria maldade.
com a nossa concupiscência, com os nossos maus caminhos, com o nosso pecado. Aquele pecado, ele vai causando uma irritação e tem momentos que você precisa tossir e colocar a impureza para fora. Você tem que guardar a impureza? Lógico que não. Mas Deus está falando de uma maneira assertiva de fazer isso. Como você vai lidar com aquilo, com aquela impureza, com aquela sujeira que você precisa colocar para fora? Tem uma maneira certa. Você precisa ir para Deus em oração e buscar aqueles que têm um sistema imunológico adequado para poder absorver, para poder lidar com aquilo. Você tem que ter uma barreira. Eu vou proteger o meu irmão de mim. Eu vou proteger. Eu não posso tossir em cima de qualquer pessoa. Irmãos, nós, muitas vezes, nos nossos relacionamentos na igreja, nós estamos perdendo o senso do coletivo. E se tem uma coisa que esse vírus trouxe, né, essa propagação do vírus trouxe para nós, é a volta do senso coletivo. E isso é o que o apóstolo Paulo falou quando ele escreveu aos Coríntios e disse: olha, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo? Eu estou lidando com uma impureza, eu estou contaminado. Mas eu não posso simplesmente tossir em cima do meu irmão e liberar aquela impureza para ele, porque dependendo do que for e de como ele estiver, o nível do sistema imunológico dele, forte ou fraco, eu posso matar o meu irmão com o pecado que eu estou carregando. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é muito sério. E muitas vezes nós estamos indo para as redes sociais, nós estamos indo para os microfones, nós estamos indo para as reuniões na casa dos amigos e estamos tossindo as nossas impurezas, os nossos pecados em cima dos outros, sem perceber que nós estamos contaminando o corpo de Cristo e trazendo morte para muitas pessoas. Isso é muito sério. Quando o Espírito Santo começou a trazer essa parábola, eu entendi que isso era uma parábola da parte de Deus, uma comparação. Porque Deus quer nos chamar para um lugar de saúde. O Senhor está nos chamando para que a gente olhe para a nossa vida e mude o nosso comportamento. Se como igreja nós quisermos viver, há uma proposta de Deus para nós. Se você quer viver, se você quer trazer vida para sua casa, se você quiser trazer vida para sua família, há uma liberação de uma estratégia espiritual. E assim como é no natural, você vai ter que fazer no espiritual. Tome uma chuveirada com o sabão da palavra, como diz a Patrícia, o sabão do lavandeiro, e você se limpe, se esfregue na presença de Deus, deixa Ele mostrar onde está a sua sujeira, porque é um tempo de purificação. E não apenas isso, lave as mãos, pecadores, de duplo ânimo, aqueles que estão uma hora quer, uma hora não quer, uma hora quer viver santidade, outra hora está no pecado. Vai e volta, não é tempo mais da igreja viver com duplo ânimo. Se você continuar vivendo com duplo ânimo, você vai ser contaminado pelo pecado e o pecado pode te matar. Gente, o pecado mata, mas ele não mata a primeira morte, a morte do corpo, ele mata eternamente. A Bíblia diz que a nossa concupiscência dá luz ao pecado, né? E o pecado, sendo concebido, ele gera morte. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos tão preocupados, não que a gente não deva lavar nossa mão, lógico, que a gente tem que lavar a mão, que a gente tem que usar álcool em gel, que a gente tem que tomar cuidado com tudo, a gente tem que tomar cuidado. Mas eu estou hoje chamando você para que você olhe para as atitudes espirituais que Deus está propondo para que a igreja não morra contaminada com pecado e saia por aí contaminando um e outro e outro e outro e outro. E nós estamos contaminando os fracos. Irmãos, esse vírus, ele ataca os doentes. Ele ataca aqueles que estão com o sistema imunológico abalado, aqueles que não conseguem se defender. Sabe qual é o movimento que está sendo anunciado profeticamente? Tome cuidado com os fracos. Tome cuidado com os vulneráveis.
Irmãos, como nós podemos viver como igreja, lançando a nossa podridão, o nosso pecado, a nossa insatisfação em cima dos fracos e dos doentes? E a gente imagina que eles não vão morrer. Nós estamos matando os fracos e os doentes. Nós estamos lançando nossas imundícies, nossas perversões, nossas insatisfações, nossos julgamentos em cima dos fracos e dos doentes. E isso está causando morte no corpo. Qual é o movimento que nós estamos vendo agora? Cuide dos doentes, cuide dos vulneráveis, cuide dos idosos, cuide daqueles que têm pressão alta, que têm problema no coração. Então, o que Deus está nos chamando para nessa hora olhar como corpo de Cristo? Nós não podemos mais lidar com os pecados da maneira negligente, da maneira irresponsável como nós temos lidado. Os nossos pecados pessoais, quando não lavados, quando não tratados, estão contaminando os fracos e os doentes e estão causando muitas mortes no nosso meio. O apóstolo Paulo falou: por vocês não discernirem o corpo, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Dormir na Bíblia significa morte. Muitos que morrem, que estão dormindo, porque nós não estamos discernindo o corpo de Cristo. Nós não estamos achando que nós temos direito de tossir em cima dos outros as nossas insatisfações, os nossos pecados, aquilo que nos incomoda, aquilo que está arranhando a nossa garganta. Você precisa lidar com isso, mas não é lançando sobre o outro, porque você pode contaminar e matar alguém. Então Deus está falando conosco também. Essa semana eu ouvi um casal da nossa célula. E o homem falou assim, isso me chamou muita atenção, ele falou assim: eu estou indo trabalhar e quando eu chego em casa é uma operação de guerra, porque eu tenho que tirar a roupa toda do lado de fora, eu deixo meu sapato do lado de fora e lavo e deixo tudo lá do lado de fora. Ou seja, o pai da família, ele está tendo agora que se examinar completamente o que ele vai trazer de fora para dentro, porque dependendo do que ele trouxer, ele pode submeter seus filhos à morte. Irmãos, isso é muito sério, porque muitas vezes nós, como pais da igreja, como pais espirituais, os pastores, os profetas, os mestres, nós temos trazido coisas de fora, nós temos trazido ensinos, temos trazido doutrinas, temos trazido tantas coisas de fora e nós não estamos examinando, nós não estamos lavando aquilo. Muitas vezes nós viemos daquilo que é externo, das influências desse mundo, as influências filosóficas, as influências teológicas, as influências filosóficas e de psicologia, de tantas coisas, nós vamos trazendo para dentro, sem submeter isso a uma limpeza de Deus. Muitas vezes a gente acha bom, a gente acha bonito, eu vesti isso lá fora. Mas você não pode simplesmente chegar dentro da sua casa, da sua família, com aquela roupa que você usou lá fora, porque isso pode estar contaminado e trazer morte para dentro da sua casa. E agora eu falo aos pais e mães de família. E muitas vezes você vê um filme, você vê uma série, você vê algo, e ali dentro daquela situação ali, há coisas que estão contradizendo os princípios de Deus, há coisas que estão trazendo contaminação para dentro da sua casa em morte, e você não está prestando atenção. Você que é pastor, você que está trazendo o ensino, muitas vezes você não submete aquilo à lavagem da palavra. Você não submete aquilo a um discernimento do Espírito Santo e está trazendo doutrinas humanas e contaminando os filhos e trazendo morte espiritual. É muito forte, irmãos, porque tudo agora que nós trazemos de fora, tudo que é externo, para entrar no ambiente da nossa família. Deus está falando da nossa família de origem aqui, a nossa família pai, mãe, filhos, mas também está falando da igreja, da família espiritual. Nós precisamos lavar nossos pensamentos, nossas ideologias, nossas ideias, nossas concepções, aquilo que a gente trouxe, para dizer, será que isso aqui, para você poder usar, trazer para dentro da sua casa, você tem que levar aquilo com muito cuidado, colocar na máquina de lavar e lavar, para que você possa usar, para que você não coloque a sua família em risco. Eu tenho uma amiga que ela, semana passada, ficou com suspeita de estar com a Covid. E graças a Deus ela está bem.
Mas ela conversou com o médico e o médico mandou que ela ficasse 14 dias dentro do quarto em quarentena. Irmãos, isso é tão forte, porque como igreja do Senhor é algo que Deus já tem falado há muito tempo com a gente, há muito tempo, que a igreja está doente. A igreja está doente, a igreja precisa de cura. E quando a igreja se contamina com o pecado, nesse nível, a igreja, eu falo igreja como um todo e também cada indivíduo, quando uma pessoa se contamina, ela precisa entrar num lugar em Deus, de se isolar. E eu achei interessante que seja no mínimo 14 dias, porque o 14 é o número da Páscoa, é o número onde um ciclo se encerra e há uma renovação, um recomeço. Para que você seja purificado do pecado, Deus não está falando de 14 dias, Ele está falando de um tempo onde você vai para o lugar secreto. Ele está falando de um tempo onde você tranca a sua porta e você ali em secreto vai ser tratado por Deus, secretamente. Essa quarentena, para quem foi contaminado, a pessoa, mesmo ela estando em casa com várias outras pessoas, ela precisa ficar dentro de um quarto, sem contato com ninguém, e ser ali, ela só não sair, ficar ali fechada, para que ela seja então submetida a esse processo onde o corpo dela vai passar pelo vírus, vai combater o vírus e ela vai ser curada. Então Deus está falando dos processos de purificação da nossa vida. Eu achei interessante porque no Antigo Testamento também havia algumas purificações que eram de 14 dias. Deus está falando, irmãos, que talvez no nível de contaminação que eu esteja, que você esteja, a gente precisa só entrar no nosso quarto, no secreto com Deus. Buscar Ele em secreto e pedir que Ele nos limpe, nos lave, tratar com Ele. O meu temor é que muitas vezes por nós não entendermos o que Deus está falando com toda essa parábola, porque assim como está acontecendo no natural, e nós estamos sendo chamados no natural para termos algumas respostas, se nós quisermos viver e preservarmos a nossa família em saúde, Deus está também dizendo que há um chamado para que a gente faça isso no espiritual. Recapitulando, qual é o chamado? Tome uma chuveirada e se limpe. Cuide da sua higiene espiritual pessoal, sua higiene pessoal espiritual. Se você não quiser morrer, porque o pecado mata. Lave as mãos, pecadores. Vós que sois de duplo ânimo, purificai o coração, lavem as mãos, porque o pecado pode acabar com a sua vida e é para sempre. Deus está nos chamando para esse nível de entendimento, irmãos. Esse isolamento social, ele tem a ver com a gente discernir o que a gente pode encostar, porque talvez a gente esteja num nível... Irmãos, olha que tremendo. Se você está contaminado, talvez você esteja num nível de contaminação, que se você encostar em alguém, você vai contaminar aquela pessoa, então se isole para ser tratado. Entre no seu quarto, no secreto, e se isole para ser tratado pelo seu Pai. Entre no mesmo lugar que Jesus entrou, deixa o Espírito Santo te conduzir no deserto, porque quarentena é 40 dias de isolamento. Então deixa o Espírito Santo te conduzir para que você seja totalmente curado. Irmãos, há um nível de contaminação que ele traz à morte. E eu tenho ficado muito temerosa por esse nível de contaminação, que é o seguinte: quando esse vírus se espalha no pulmão, ele como acontece com o pecado vai infeccionando, o pecado vai tomando os nossos órgãos, o pecado vai nos adoecendo, vai deturpando a nossa visão.
E um sintoma comum desse vírus é que a pessoa ela fica sem ar, ela não consegue, ela respira e ela não consegue respirar, ela fica sem ar. E eu tenho percebido, irmãos, algo de alguns anos para cá a respeito do ar. O ar, o ar na Bíblia tem a ver com você, o que você coloca para dentro. O ar na Bíblia é o Espírito Santo. E nós, por causa do nosso pecado e não estarmos nos submetendo à lavagem da palavra, ao arrependimento, cada vez mais nós estamos dependendo menos do Espírito Santo. Só que essa independência do Espírito Santo, quanto menos do Espírito você depende, mais doente você fica. E você pode morrer sufocado na sua independência de Deus. Deus está nos chamando, irmãos, para que a gente preserve a nossa família, para que a gente preserve os nossos filhos. Tem uma questão também que é a questão da máscara. A máscara, quando você usa a máscara, você está bloqueando, né, aquilo que sai de você. Você não usa a máscara para você impedir que alguém derrame secreção sobre você, mas é para impedir, caso você esteja contaminado, da sua secreção sair. E isso é algo muito forte, né? Porque assim como um pai que sai de casa e vai buscar o sustento e lida com questões externas e precisa voltar para casa limpar os pés, fala de você examinar os seus caminhos, o que você vai trazer para dentro da sua casa, a questão da máscara também é algo muito sério. Porque Jesus falou assim, o que contamina o homem, eu queria ler Marcos 7, do 20 ao 23, e dizia, essas são palavras de Jesus, o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Irmãos, olha o que Deus está falando com a gente. Nós precisamos adquirir máscaras espirituais para que a gente não saia por aí derramando as nossas impurezas sobre os outros e saia contaminando o corpo de Cristo, contaminando as pessoas que estão ao nosso redor, porque a igreja não foi chamada para matar, a igreja foi chamada para trazer vida, a igreja foi chamada para liberar sopro de vida. Mas se a igreja está contaminada pelo pecado, a igreja começa a liberar tudo isso aqui que Jesus falou. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Irmãos, quantas vezes nós estamos indo para os locais, para as nossas reuniões, para a internet, seja lá para onde for, para lançar no ar. E agora eu falo ar literalmente, né? Nas ondas do ar, nós estamos lançando no ar as nossas malignidades, as nossas maldades, e ao invés de nós estarmos disseminando vida, nós estamos disseminando morte. Irmãos, nós precisamos nos arrepender como igreja. A Bíblia diz, se você odeia seu irmão, você é homicida. Só se você odeia seu irmão, você é homicida. Como nós estamos matando pessoas, como nós estamos derramando sangue, como nós estamos maculando, sujando, espalhando vírus de pecado e de morte onde nós estamos, irmãos. Essa é uma revelação de Deus muito forte para esse tempo, porque assim como há um chamado para que você, se você quiser viver, você precisa tomar essas precauções. E eu digo agora para você, se você quiser viver em Deus, se você quiser ter o seu espírito preservado em Deus, se você quiser viver sendo abençoado, disseminando vida e não morte, você precisa adquirir máscaras espirituais e dizer, eu vou proteger o que sai de dentro de mim e vou tratar meu coração. Se eu estiver contaminado, eu preciso entrar numa quarentena. Eu preciso entrar nesse lugar de isolamento e ser cuidado pelo meu Pai, ser cuidado pelo meu Deus, para que eu possa ser completamente restaurado. Nosso tempo está acabando, eu só tenho 20 segundos.
E eu queria muito, numa próxima oportunidade, orar por quebrantamento, orar por arrependimento. Entre no seu quarto, busque a Deus. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa dos seus pecados, porque Deus quer trazer cura sobre a sua vida. Deus não quer que você morra, Ele quer que você viva. Gente, boa noite. Tem algumas pessoas entrando. Eu queria aproveitar quem estiver entrando para a gente terminar esse momento orando. Eu acredito que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. E o nosso ofício sacerdotal, como o Senhor tem nos chamado como um reino de sacerdotes, o nosso ofício sacerdotal, ele tem a ver com a gente entrar nesse lugar de intercessão e pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelo pecado da igreja, pelo pecado da nação. Então eu quero convidar você que está entrando agora para que a gente possa orar, fazer uma oração de arrependimento diante de Deus. Eu não quero me alongar mais, mas tem um versículo aqui sobre João... Não é João não, acho que é Salmo. É Jó, desculpa, é Jó. Jó 17:9, que diz assim: mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, irmãos, eu queria terminar esse momento com uma oração de arrependimento. Que você entenda que os movimentos que você está com tanto zelo para preservar a sua vida, todos esses movimentos naturais que você tem feito, de cuidar da sua higiene pessoal, que você também cuide da sua higiene espiritual, de lavar suas mãos, que você também lave as suas mãos espirituais. Purifique seu coração. Vá buscar na palavra o que Deus está falando a respeito disso. E eu queria agora convidar você que é intercessor, que se move no profético, para que a gente possa orar pela nossa própria vida, para que a gente possa orar pela igreja e para que a gente possa orar pela nossa nação, num movimento de arrependimento, respondendo a Deus naquilo que Ele tem falado com a gente. Em Ezequiel 22:30 diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Deus não quer destruir, Deus não quer matar. Mas eu quero deixar isso aqui para você. Muitas vezes nós precisamos, como um filho se submete ao castigo, à disciplina, nos submeter ao juízo de Deus, à disciplina de Deus. Mas entender, irmãos, que nós precisamos entrar nesse lugar de clamar pela misericórdia. Essa semana eu estava lendo Gênesis e é impressionante. Quando Deus veio anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus foi provocar Abraão, para Abraão orar por Ló, porque ele queria salvar Ló. Então nós estamos sendo provocados pelo Espírito Santo para que a gente clame pela misericórdia de Deus, para que haja salvação, para que haja milagre, para que haja cura, para que haja liberação de vida. Mas a Bíblia diz, irmãos, que não é prudente, de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então nós temos que purificar as nossas fontes.
Nós temos que purificar as nossas motivações, os nossos corações, para que a palavra que saia da nossa vida, da nossa boca, não esteja contaminada por pecado. Porque do momento que nós estivermos de uma fonte saindo 2 tipos de água, nós perdemos a autoridade. Então eu acredito que o nosso movimento hoje seja de lavar as nossas mãos e de clamarmos a Deus em arrependimento. Eu quero convocar você que é intercessor, que os intercessores se levantem nesse tempo. Não se deixe abater, meu irmão. Você que é intercessor, levante-se agora e clame pela misericórdia de Deus. Há uma nação precisando de você. Há uma igreja precisando que você se coloque nessa brecha. Há uma igreja precisando que você clame pela intervenção de Deus, pela limpeza de Deus e pela cura da igreja. Deus acredita na igreja, Ele quer curar a sua igreja, a sua noiva. Ela vai subir, vai ser uma noiva santa, pura e imaculada. Então eu quero te dar uma palavra. Não desanime, não desanime. Se você começar a enxergar as suas impurezas, não é para te matar. É para que você seja purificado. Quando você acende uma luz e você está com sujeira, você pode ver, aqui tem uma sujeira, eu vou lavar minha mão aqui, ó, porque aqui está sujo. Deixa a luz de Deus acender hoje sobre você. Deixa Ele te purificar. Deixa Ele lavar suas fontes interiores. Para que não saia água misturada, para que não saia fonte misturada. Deixa, se for preciso, entre numa quarentena, fique 14 dias no seu quarto e diga: Senhor, eu quero ser curado desse vírus do pecado que está me matando. Entre no seu quarto, feche a sua porta e deixa o seu Pai te purificar. Deixa o seu Pai te lavar, deixa o seu Pai te limpar. E eu quero dizer para você, assim como você está se submetendo às regras de higiene naturais, submeta-se às regras da palavra de Deus para você ser limpo e puro e lavado. Vamos orar, meus irmãos. Querido Espírito Santo, nós queremos te pedir perdão, como Igreja de Cristo, por muitas vezes não estarmos respirando o teu ar, o ar puro. Muitas vezes, Espírito Santo, temos ido a ambientes contaminados, a lugares impuros, estamos nos submetendo a tanta sujeira, a tanta impureza. E estamos com o nosso organismo do corpo, com nossos pulmões impregnados de infecção, de pus. Nós te pedimos perdão, Espírito Santo, por andarmos nos nossos próprios caminhos. Nós te pedimos perdão, Espírito Santo, por deixarmos de depender de ti como igreja. Ó Espírito Santo, nós te pedimos de volta o fôlego de vida sobre a Igreja de Cristo. Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir agora que tu faça aquela obra maravilhosa que Jesus falou, que que o teu Espírito nos guiaria a toda a verdade. Então nós queremos te pedir nessa noite, Espírito Santo, acende as lâmpadas nas nossas casas. Acende as lâmpadas na nossa consciência, na nossa família, nas nossas congregações locais. Oh, Espírito Santo de Deus, nos revela a verdade. Nos mostra os lugares da nossa sujeira, da nossa imundície. Nós queremos que haja purificação, Senhor. Oh, Jesus, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Nos arrependemos, Senhor, de estarmos fazendo aglomerações. E as nossas aglomerações não têm sido para a vida, mas para a morte. Muitas vezes as nossas aglomerações não têm sido para santificar, mas para matar, Senhor, com a impureza que temos carregado. Temos tossido uns nos outros, Senhor. E contaminado, Senhor, os fracos, os vulneráveis, os doentes, Oh, Senhor, gera arrependimento, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Nos ensina a discernir o teu corpo, Senhor.
Senhor, nos leva para esse lugar de quarentena nos nossos quartos, Senhor, para sermos curados pelo Senhor desse vírus, desse pecado. Senhor, o Covid-19 pode matar o nosso corpo, mas o pecado pode matar a nossa alma. O pecado, Senhor, ele contamina o teu corpo, Senhor. E nos impede, Senhor, impede que os nossos ajuntamentos sejam santos. Senhor, e muitas vezes, Senhor, os nossos ajuntamentos estão sendo, Senhor, para a morte, não para a vida. Nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor que nessa noite o Senhor levante os intercessores, os profetas, aqueles, Senhor, que estão com medo, aqueles que estão, Senhor, sem entendimento, que haja um entendimento, Senhor, que os profetas e intercessores se levantem, Pai, para que façam, Senhor, a sua higiene pessoal, para que lavem as suas mãos, para que, Senhor, limpem, façam faxina nas suas casas, para que tragam vida para as suas famílias. Senhor, nós oramos pelo sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, Senhor. Nos protegendo, Senhor, trazendo vida, Pai, para nós, para nossa casa, para as nossas famílias. Nós oramos pelas famílias da Tua igreja, de toda a igreja de Cristo na face da terra, que haja conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Senhor, nós também oramos, Pai, por essa geração que tem morrido, porque muitas vezes não estão sendo respeitados, Senhor. Deus, isso também fala para nós que nós precisamos respeitar a geração mais antiga. Senhor, nos dá esse coração convertido aos mais velhos, aos idosos, aqueles que têm um legado para nos dar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, oramos, Senhor, por bênção entre as gerações. Eu quero dizer para você que é intercessor, que é profeta, que você comece a buscar Deus, porque o Senhor tem revelado pecados da nação que precisam ser confessados e remidos. Que você nesse tempo seja como Abraão, que você seja como Moisés, que você seja como Daniel, como Neemias, que você confesse os pecados da nação e peça perdão. Não é tempo da gente ir para as redes sociais e para os lugares e ficarmos sem, irmãos, brigando. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos sacerdotes que vão oferecer incenso de oração. Esse é o nosso chamado. Senhor, levanta os sacerdotes reais, os homens e mulheres nobres dessa nação, para oferecer um incenso ao Senhor e te servir, Senhor. O Senhor está procurando aqueles que vão se colocar na brecha com entendimento, Senhor, para que a morte saia. Então eu quero convocar você, meu irmão, que é intercessor, que é profeta, entre nesse lugar em Deus, de fazer os movimentos espirituais para que haja purificação da terra, para que haja purificação da sua cidade, para que haja purificação da igreja de Cristo. Confesse os pecados que Deus trouxer a você, se humilhe, é um tempo de humilhação profunda na presença do Senhor. De nada vai adiantar, irmãos, nós entendermos muitas coisas, nós sabermos muitas coisas, se nós não nos humilharmos. É um tempo de humilhação na presença do Senhor. Então se humilhe na presença de Deus. Pai, nós queremos entregar esse tempo ao Senhor e clamar, Senhor, que o Senhor faça um chamado de humilhação, de intercessão, Senhor, para que cada um entenda o seu papel, para que cada um entre, Senhor, na posição, no alinhamento que o Senhor quer como igreja. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo. Muito obrigada, irmãos, por esse tempo aqui. E que você entenda o seu papel de intercessor, de profeta, de mestre. Que você, como você gastou tempo e dinheiro comprando sabão, água, álcool, máscara, que você também se debruce, que você adquira. As coisas no mundo espiritual têm um preço, não tenha medo. Adquira no mundo espiritual a água, a palavra para se lavar, o sabão. Adquira a máscara, adquira o que você precisar para que haja essa cura. Você é responsável não apenas pela sua cura, mas pela cura do corpo e pela cura da sociedade. Amém? Deus abençoe os irmãos.
Eu quero agradecer muito essa oportunidade, porque eu sei que o Senhor está liberando muitas coisas nesse tempo. E eu sei que Deus vai continuar fazendo. Aquele que começou a boa obra, Ele vai continuar trabalhando até a volta de Cristo Jesus. Se você está se deparando com a sujeira, se você está se deparando com a dor de enxergar algumas coisas, não desista, porque o Senhor está trabalhando para te limpar. Você é a noiva preciosa de Cristo. Deixa Ele limpar você. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe a vida de cada um, viu? Vamos entrar nesse tempo, irmãos, de entender e de responder a Deus. Amém? Deus abençoe. Quer falar, meu bem? Não, toca lá em cima e termina. O que é? Deus abençoe, minhas irmãs. Terminou? Peraí. Não, peraí.